Olá, gente querida do meu coração, seguidores, amigos, parceiros, pessoas que estão nos ajudando e você, querido participante, você que assiste os nossos podcasts em qualquer lugar do Brasil, do mundo, um grande abraço para você, nossa gratidão e dizer para você que você tem sido muito importante na divulgação desse trabalho e se inscrevendo, se você ainda não se inscreveu, várias pessoas estão se inscrevendo, recebendo o sininho de notificação e deixando o seu like. Nós aqui do TPM Podcast, Teologia, Prática e Mentoria, eu sou Paulo Emílio, com você aqui trabalhando nesta série de religiosidade e graça. Essa é a temática dessa série. Nós já fizemos uma série muito legal sobre discipulado, como fazer discípulos, dicas especiais. Você pode encontrar qualquer vídeo aí embaixo. Lá embaixo, começa no primeiro, nós entrevistamos pessoas especiais aqui que trouxeram bastante conteúdo para a gente. E agora, nessa série de religiosidade e graça, nós estamos entrevistando amigos queridos, amigos como faz um amigo meu, do coração. E temos hoje conosco, dividindo a tela, o nosso querido Afa Neto, Netão do coração, Netão direto de Salvador, Bahia. Que alegria ter você conosco aqui no podcast pela segunda vez, né, Neto? Muito bem-vindo, que joia ter você aqui conosco. Bom dia, Paulo, bom dia, nossos ouvintes aí, colaboradores aí, que bom estar de volta aqui. De fato, né, segunda vez que a gente aparece aqui no podcast para a gente conversar sobre esses assuntos tão relevantes, né, tão interessantes, e que eu gosto muito dessas temáticas que têm sido abordadas aí no nosso podcast aí. Muito bom mesmo. Valeu, Netão. Teologia, Prática e Mentoria, TPM. O pessoal pensa que é coisa de mulher, mas eu tenho que explicar que não tem nada a ver, é coisa de ser humano. Trazer a teologia para a vida prática, trazer a teologia para o nosso dia a dia. E essa questão da religiosidade e da graça tem dado o que falar, sabe, Neto? O pessoal tem repercutido, tem colocado questões, eu tenho sido procurado, né, por várias pessoas, pelo Instagram ou então pessoalmente, e elas têm questionado algumas coisas. E esse tema é provocante mesmo. A ideia é provocar a discussão, provocar as questões. E religiosidade e graça. Netão, como é que você hoje, pastor da Igreja Presbiteriana da Aliança, igreja que eu tive a honra de organizar e pastorear por 6 anos, uma honra muito grande. E, Neto, como é, Neto, que você define religiosidade? Fala aí pra gente. Ok, Paulo, bom, primeiro dizer assim que hoje eu pastoreio a igreja que você organizou, isso é uma honra, não é? Muito bom, a Aliança manda também um grande abraço aí para você. Mas, Paulo, olha só, eu defino religiosidade como, primeiro, assim, vou fazer uma conceituação geral, religiosidade como a inclinação do ser humano para Deus, né? Como diriam os filósofos, né? Para a transcendência, e isso aí a gente expressa como um desejo de relacionamento com Deus. Religiosidade em si é isso. Agora, ao longo do tempo, né, a gente
foi acostumado a identificar a religiosidade como algo somente negativo. Daí que quando a gente fala o seguinte, em religiosidade, a gente está falando de uma religiosidade de viés muito prejudicial, que acaba formatando a forma da gente pensar, a maneira da gente pensar, a maneira da gente agir, pensar Deus. Então, religiosidade é isso, é uma dimensão que pode ser tanto boa quanto ruim, mas quando contraposta à graça, que é o que a gente vai trabalhar nesse encontro nosso, ela é essa parte ruim, essa parte que, acho que na lógica paulina, né, na lógica de Paulo, seu contraste seria lei e graça. Não é? Seria mais ou menos assim. A religiosidade seria mais identificada com essa parte legalista, não é? Em contraposição à graça libertadora. Legal. Também algumas pessoas, quem teve por aqui no nosso podcast, lá do Canadá, o Ricardo Quadros Gouveia, né? Amigo comum, ele caracterizou a religiosidade como uma expressão de um pensamento fundamentalista nefasto que pode afetar de maneira significativa a vida graciosa que Deus tem para as pessoas, né? Ele coloca a questão do fundamentalismo muito forte, né? Então, isso é importante a gente também pontuar. Então, a religiosidade, pelo que você falou, quando se contrapõe à graça, é o seu lado negativo. Exatamente. Não é? E aí retomando aquela comparação que eu fiz, né, com a teologia paulina, a religiosidade, é essa parte que exalta dois aspectos bem próprios, né? O aspecto, vamos dizer só, teológico, que é o que, por exemplo, o Ricardo Quadros Gouveia chama assim, ela é a expressão do fundamentalismo, esse fundamentalismo que estreita a nossa visão de Deus, a visão teológica. Então, ela tem essa mania de querer colocar Deus em definições bem simplistas, em gaiolas, né, para usar uma expressão aqui do Rubem Alves também, né, o Deus que a gente consegue definir, e tudo que escapar essa definição é proscrito, é heresia, enfim, já está tudo determinado. E também a religiosidade tem a sua faceta prática, que é extremamente danosa, ela é farisaica, porque toda religiosidade, ela subscreve uma agenda de comportamento que é extremamente reducionista. Não é? Inclusive, ela se caracteriza por aquilo que os fariseus também foram denunciados por Jesus, por querer impor essa agenda nas pessoas, mas aqueles que são os arquitetos dessa agenda, eles se dão direito de burlar a agenda. Não é? Só que isso de forma escondida. Só que isso de forma velada, para que ninguém saiba, que eles impõem uma coisa que eles mesmos não conseguem, porque ninguém consegue atender a essa agenda fundamentalista e legalista da religiosidade. Beleza, beleza. Muito bem definido, muito legal mesmo. E o que é interessante aqui nesse podcast, nesses diálogos que nós temos aqui com várias pessoas, é que cada pessoa que passa aqui pelo podcast traz uma definição diferente e que agrega aquela que já foi trazida pelas outras pessoas. Então, isso aqui é muito legal. A dinâmica como a gente trabalha aqui, trazendo pessoas de várias matizes, elas podem nos ajudar a ter uma visão um pouco mais ampla do todo, né? Então, muito legal, muito legal. Agora, Neto, e a graça? E a graça? O que é a graça de Deus, a graça para viver conforme o seu pensamento, conforme a sua visão teológica? Fala aí para nós.
Ok. Graça, primeiro, é um conceito bem amplo, né? Bem difícil, sobretudo, de viver. E mais adiante a gente vai falar o porquê disso aí. Mas graça é a dinâmica que Deus traz para a nossa vida relacional com Ele e para a nossa dinâmica de existência uns com os outros. Ou seja, existir pela graça. A graça é essa dinâmica aí que é antítese à religiosidade, ao fundamentalismo, e que enquanto essas outras elas aprisionam, a graça ela liberta. A graça ela é aquele agente de Deus para nos emancipar sem nos tornar arrogantes e dependentes de Deus. Eu digo o seguinte: a graça é a emancipação do ser humano conforme o ideal de Deus ali no Éden. Ou seja, a graça é a proposta de Deus para que voltemos a nos relacionar com Ele como as primeiras criaturas se relacionavam com ele, sem as amarras da religiosidade, mas numa relação muito livre, muito direta, muito transparente, mas também de profunda reverência para consagrado. Então, foi muito legal aí essa definição, porque você foi lá para antes da queda. É isso que eu entendi? Você foi para visualizar a graça como aquele relacionamento pré-queda do ser humano, que era um relacionamento de profundo. é, de profunda gratidão, amor, relacionamento afetivo. Eu até estou escrevendo alguma coisa sobre isso. Quer dizer que antes do homem pecar, a vida que o homem vivia, né, antes da queda, a vida que o homem vivia era uma vida plena de graça. Não é isso? Exatamente. O estado gracioso. O estado, o estado antes do pecado era esse estado gracioso aí. E é exatamente porque, às vezes, Paulo, a gente está acostumado a pensar na graça como uma criação de Deus para, por exemplo, o improviso de Deus diante do pecado. A gente vê muito a graça associada a essa questão apenas do pecado. Mas a graça sempre foi a dinâmica usada por Deus para se relacionar. É a dinâmica relacional de Deus. Então a graça já existia antes da queda. Porque perceba você, como eu também, a gente foi criado teologicamente, né, e formado teologicamente para definir, por exemplo, qual é a diferença entre graça e misericórdia? Ele fala assim, misericórdia é Deus não punir a gente conforme a gente merecia que ser punido. E graça? Não, graça é um pouco além. Deus dá para a gente, ao invés da punição, ele dá para a gente um presente. Mas isso reduz demais. Graça não é apenas isso. Graça é muito mais do que isso. Então, graça é a maneira com que Deus se relaciona com tudo fora dele, portanto, com a sua criação. A graça existia antes do pecado, a graça vai existir após a redenção. A vida eterna vai ser uma vida igualmente, como lá atrás, graciosa, porque Deus só se relaciona de forma graciosa. Então, graça a gente pode definir aí, a partir da sua fala, como a essência de Deus. Exatamente. A essência de Deus, um Deus que vai ser melhor entendido na pessoa de Jesus. É por isso que Jesus não vem apresentar um outro Deus. Algumas pessoas chegam a pensar que Jesus está apresentando ali um outro Deus, que não é aquele Deus que castiga, que pune do Antigo Testamento. Não, Jesus vem restaurar a figura, a pessoa do Deus pré-queda.
Exato. Interessante, Paulo, você trouxe aí o componente que é fundamental. Muita gente, por exemplo, e eu já ouvi isso, penso que qualquer pastor já deve ter ouvido isso, mas quando você fala em graça, eu não consigo entender, ela não seria muito permissiva? Enfim, fica um monte de questionamento. Eu digo o seguinte, ó, a graça não é um conceito que a gente cria. A graça, graças a Deus que a graça tem uma personificação, e essa personificação chama-se Jesus. Não é? Se a gente quiser entender o que é graça, a gente não pode partir de conceitos abstratos, teológicos ou filosóficos, ou seja lá que área do saber. Se a gente quer entender o que é graça, até para a gente não incorrer em erros e em diminuição do que significa a graça de Deus, a gente precisa entender o seguinte: a graça encarnou em Jesus de Nazaré. Então é ali. Ele vai ensinar para a gente o que é graça, porque ele foi esse agente gracioso que confrontou a religiosidade nos seus dias também. Legal, legal. É por isso que o apóstolo João, lá no seu evangelho, no capítulo 1º, versículo 14, ele vai dizer que ele viu a glória, né? Nós vimos a glória do unigênito do Pai, na pessoa de Jesus, cheio de graça e de verdade. Exatamente. E se a gente pensar na complementação disso lá em Hebreus, a gente vai ver o escritor dizendo o seguinte, que ele é a plenitude de Deus. Então, esse ser gracioso é a plenitude da divindade. Veja como as coisas, né, são bem linkadas aí, e bem esclarecedoras. Exatamente. Até o Ricardo Quadros Gouveia, ele fala que nós não devemos estudar teologia começando por Deus. Ele diz que nós devemos estudar teologia começando por Jesus Cristo. Porque é Jesus Cristo que é a expressão exata. Eu estava falando sobre isso ontem, quando eu estava fazendo um discipulado com um casal. Nós estamos nos encontrando semanalmente e falando para eles que Jesus Cristo precisa ser o nosso referencial de vida. Porque se não for, a gente tá no sal. A gente vai começar por onde a gente não deve começar. Não é isso? Isso. Eu proponho sempre isso. Inclusive, por exemplo, a gente vive, né, uma época de pessoas massacradas pela religiosidade, cansadas, e muitas delas desistiram, às vezes, da comunidade local, né, aquilo que alguns chamam talvez de desigrejados, enfim, eu não quero trabalhar aqui nomenclatura, mas assim, pessoas que foram massacradas pela religiosidade, e às vezes eu sou muito procurado também por essas pessoas, um jovem outro que chegou, então um vai indicando o outro, não, tem esse pastor que pode te entender, e o que eu sempre proponho é isso. Mas não é só para eles, não, isso serve para a gente também. Eu diria que é uma tarefa urgente, que é redescobrir Jesus. A igreja brasileira precisa, Paulo, redescobrir Jesus, né? E aí eu proponho para eles o seguinte, ó, vamos tentar fazer um reset aí em tudo que você acumulou. Eu sei que isso é impossível e também a rigor não é tão necessário, mas tentar resetar uma boa parte desse acúmulo que a gente foi recebendo ao longo do tempo, dizer o seguinte, eu vou tentar zerar para me aproximar de Jesus nu, né? Como se eu não tivesse nada e fosse reaprender, porque Jesus é escandaloso. E quanto mais a gente está metido na religiosidade, mais confrontador Jesus é. As pessoas. Não, maravilhoso. Isso é maravilhoso. As pessoas têm muita dificuldade de encontrar graça no Antigo Testamento. Né? A graça de Deus, eu já ouvi alguns estudiosos dizerem isso. Não, a graça de Deus ela só se manifesta
a partir da morte de Cristo na cruz. E eu fico pensando, pô, então, peraí, o Antigo Testamento, será que a gente não consegue encontrar graça no Antigo Testamento? Eu fico pensando, né? Eu fico questionando esses caras, porque eles não conseguem visualizar as manifestações graciosas de Deus no Antigo Testamento. Esse é um problema, né, Neto? Esse é um problema, Paulo. E eu digo que isso se dá muito pela forma como a gente se aproxima do texto sagrado. Então a gente vai pegando episódios e não aquilo que os antigos falaram, que ainda é válido, a história da salvação. A gente pega episódios, então a gente vai ver episódios das experiências das pessoas, muitas vezes projetando em Deus, que Deus mandou matar isso, Deus mandou ferir aquilo outro. A gente vai pegando essas coisas episódicas e aí a gente vai tentando montar um quebra-cabeça, né? Essa linha da gente pegar o episódio, pegar as peças para tentar montar um quebra-cabeça, pode sair um Deus Frankenstein disso tudo aí. Então, assim, a gente precisa olhar a história, a narrativa toda e não episódios dessa narrativa. E ela é extremamente graciosa. A criação é expressão da graça. Que necessidade um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, se relaciona perfeitamente, não tem carências, não tem carências. Não tem carência de diálogo, não tem carência de afeto, não tem carência de absolutamente nada. E resolve criar do nada gente para amar, natureza para cuidar. Então, isso é expressão de graça. Isso é expressão de graça. Aí vai, o ser humano resolve usar da soberba e tenta se afastar desse relacionamento, porque a graça também está em dar liberdade para o ser criado dizer não ao seu Criador. Olha que coisa extremamente emancipatória, tá certo? E o ser humano opta pelo pior e Deus vai insistindo o tempo todo. Deus vai trabalhando o tempo todo para recuperar essa relação. Tudo no Antigo Testamento, não é? Se a gente olhar a narrativa como um todo, é Deus restaurando, envidando esforços para restaurar essa relação. A gente vê, assim, às vezes, a escolha do povo de Israel como... Mas, gente, é uma expressão de graça, uma nação insignificante, tá certo? Uma nação subalterna, não é? Presa a uma relação de domínio, muitas vezes no Egito, depois Babilônia, Assíria, Persa, Romano, e Deus vai demonstrando a sua graça, e aí essa expressão de graça culmina em Jesus de Nazaré. Então, assim, para mim o Antigo Testamento é uma ode à graça, se visto como a narrativa do Deus Criador, ao Deus Redentor, ao Deus que vai nos glorificar. Então, se a gente não ficar tomando episódios isolados, é o mesmo Novo Testamento. Tem gente que pega alguns trechos das cartas paulinas e tentam, então, deduzir disso aí um Deus, às vezes, ou legalista, ou um Deus discriminatório. Não é episódico, é o geral, é a história da salvação. É isso que deve guiar a nossa visão do Deus que se revela tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Não são deuses diferentes, é o mesmíssimo Deus. É o mesmo Deus. Agora, Neto, vamos entrar agora aqui numa questão bem prática. Eu acho que a nossa teologia está bem afinada e eu penso também, como você, nesse aspecto teológico dessa graça mais ampla que está presente na história da salvação da humanidade, né? E que foi essa história da salvação planejada por Deus antes da fundação do mundo, mas e que vai se manifestando no decorrer da história da humanidade. Agora, Neto, como é que a religiosidade atrapalha a graça em termos práticos? Porque a igreja, e você é um líder
um líder de igreja, você deve encontrar grandes desafios que essa religiosidade fundamentalista impõe para que a graça de Deus se manifeste, né? Verdadeiras muralhas que precisam ser transpostas. Como é que isso acontece no ministério, no seu ministério pastoral, Neto? Bem interessante, porque assim, ó, a gente tem que pensar religiosidade não como aquela inimiga que está entrincheirada do outro lado. A gente tem que pensar a religiosidade como a inimiga da graça que usa não o princípio da confrontação, mas o princípio da sabotagem. Isso é importante para a gente pensar a relação religiosidade e graça. Porque se a gente pensar essa relação como confrontação de dois polos opostos e que estão em confrontação um com o outro, em briga um com o outro, a gente não vai conseguir vencer essa batalha, porque a gente vai estar muitas vezes guerreando contra um inimigo que não existe e a gente vai estar se esquecendo daquele inimigo que vem sorrateiramente sabotando ao projeto gracioso de Deus. Então, primeiro, religiosidade é inimiga que sabota, não é inimiga que confronta. Então, isso é importante para a gente entender. E como é que se sabota? Sabota querendo, aos poucos, substituir princípios da graça por princípios de religiosidade. Olha só, nós no Brasil, e eu acho que essa avaliação um pouco histórica é importante, nós no Brasil somos, tanto católicos quanto protestantes, somos herdeiros de toda uma tradição religiosa, totalmente religiosa, que é a religiosidade marcada pela meritocracia, tá certo? Então, nós somos herdeiros disso. Então, tanto o catolicismo, ele é extremamente meritocrático e, portanto, religioso, no sentido ruim da expressão, tá bom? Por conta de tudo que a gente conhece da história da vida do catolicismo aqui junto com a colonização e tudo mais, mas o nosso protestantismo também é herdeiro dos movimentos avivalistas americanos e eles são extremamente meritocráticos também. Enquanto a meritocracia católica está na questão das obras externas, a meritocracia protestante está na moralidade. Né? Mas ambos são igualmente meritocráticos, portanto, religiosos, extremamente religiosos. Então, essa é a nossa herança. Por exemplo, a gente não tem como corpo protestante, como corpo religioso no Brasil, a gente não tem nenhuma experiência de uma relação graciosa com Deus, porque toda a nossa história foi construída a partir da religiosidade, que é meritocrática. Então, assim, a gente tem uma tarefa hercúlea, dificílima, de desconstruir o que foi construído em nós de religiosidade e construir sem referências uma relação de graça. Mas graças a Deus que a gente tem a maior de todas as referências, que é o Jesus dos Evangelhos. Então, assim, eu enfrento no dia a dia várias coisas assim, mas não é somente com as minhas ovelhas, é com a minha própria vida, porque eu e você lutamos contra parâmetros que foram inculcados em nós. Então, o pastor, por mais consciente que ele seja, tanto quanto as ovelhas, estão todos no processo de desconstrução da religiosidade e construção de um relacionamento gracioso com Deus. E isso, se a gente fizer essa troca sincera, a gente tem bons progressos, mas é uma luta diária que a gente enfrenta. Rapaz, você começou a falar, sabe do que é que eu lembrei? Eu lembrei daquele livro do Brennan Manning, um escritor católico fabuloso, que ele escreve aquele livro O Impostor que Vive em Mim. Cara, rapaz, quando eu li aquele livro pela primeira vez, por sinal, estou precisando reler,
O Brennan, ele trabalha esse impostor, esse fariseu que existe em cada um de nós. E ele diz justamente isso que você falou, com outras palavras. Ele diz que dentro da gente, dentro de cada pessoa, existe um fariseu, que é o religioso, que é crítico, que se acha dono da verdade, que julga e que disfarçadamente tenta impor seu pensamento sobre nós. E essa é a principal luta que todos nós enfrentamos. Aí ele diz assim: se você perceber o impostor que vive em você, você já começou uma grande vitória. Ou seja, você já deu um passo grandioso para vencer essa batalha contra o impostor que vive dentro de você. Mas ele diz que muita gente discorda dele, ele diz que muitas pessoas não conseguem ver daquela maneira, que ele é muito radical, então por isso elas mantêm como se fosse um bichinho de estimação o fariseu que habita dentro dela, né? Exatamente. É aquela lógica, né? Assim, até usando um pouquinho a coisa né, das reflexões até marxistas, né? De você não perceber as prisões. A prisão mais eficaz é aquela que o preso, o prisioneiro, não sabe que está preso. Essa é a prisão mais eficaz que existe. Então, assim, a vitória da religiosidade, ela se concretiza quando a gente não consegue enxergar a religiosidade que nos domina. É isso que eu acho que o Brennan ele fala, o livro também já li, fantástico mesmo, né? Quando ele diz o seguinte: se a gente não começar reconhecendo o que a gente é, e a gente tem uma dose de postura de religiosidade que precisa ser desmascarada primeiro em nós, a gente nunca vai entender isso aí, e a gente vai continuar preso achando que a gente é liberto. Então vai ser aquela coisa, não, o outro é religioso, o outro vive uma impostura, eu não. Então, assim, a gente está muito mais preso do que aquela pessoa que a gente aponta como aprisionada pela religiosidade. Se a gente não reconhecer a religiosidade que existe em nós. Então esse é o primeiro desafio. O primeiro desafio é o autoconhecimento. O autoconhecimento é o reconhecimento das nossas... Eu vejo que talvez seja por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer lá para Timóteo que ele é o principal dos pecadores. Eu acho que Paulo ele teve esse vislumbre da sujeira que habitava nele. Então ele se autodenomina como o principal dos pecadores, não é isso? Será que Paulo estava certo ou errado? Ah, certíssimo, certíssimo. E aí eu estava pensando aqui, Paulo, né? Aí se você me permite, só para a gente entender, porque é o seguinte, a gente começa pela compreensão daquilo que existe em nós, ou que a gente nós somos religiosos, então começa em nós, e aí eu faço uma comparação, por exemplo, com o racismo, não é? Por exemplo, tem uma dimensão individual, e tem uma dimensão estrutural, sistêmica, tá bom? Então, por exemplo, a gente nunca vai progredir se a gente partir do princípio seguinte: não, eu não sou racista, eu nunca chamei ninguém, um negro de macaco, eu nunca, meus filhos têm essas babaquices que a gente ouve, entendeu? Então é o seguinte, se a gente não entender que a gente foi forjado numa estrutura racista e, portanto, ninguém escapa a isso, se a gente não entender que a gente foi forjado nisso, a gente não vai conseguir vencer fora de nós. Então, assim, com a religiosidade, nós somos forjados
numa estrutura, num sistema religioso. Então, nós somos religiosos. Aí a gente tem esse reconhecimento, a gente faz as lutas pessoais, mas tem um sistema que a gente tem que lutar contra ele. O sistema religioso, ele é preponderante na construção da nossa religiosidade. A vivência que a gente vai ter nas nossas igrejas locais refletem esse sistema religioso. Por isso que a gente encontra tanta dificuldade, por exemplo, em se acercar da graça, porque a graça é muito escandalosa quando se trata de confrontar a religiosidade. E aí a gente parte para um terceiro ponto, né? Porque a gente está caminhando aqui com ideias interessantíssimas. E essa última coisa que você falou aí, eu fico pensando, como que a pessoa que vem de fora da igreja, ela foi ensinada desde pequena a ter uma relação com o outro e com a sociedade e com os desafios que ela teve no decorrer da sua história, né? Na escola, amigos e etc. Ela foi ensinada sempre na perspectiva meritocrática, porque esse daí é o pensamento central da estrutura capitalista onde nós nascemos. A medalha do honra ao mérito. E aí ela vem para o reino da graça, que a igreja deve ser, a igreja não é o reino, mas ela é uma das agências do reino da graça. E quando ela chega na igreja e começa a aprender que ela vai aprender ou que não é por mérito, é por graça, ou, na grande maioria das igrejas, ela vai aprender que é pelo mérito. Então, aí que tudo depende dela. E aí, quando ela chega diante de alguns autores e chega diante desse podcast, aproveitar aqui, viu, Neto, para dizer para os nossos ouvintes aí que devem deixar o like e compartilhar esse podcast com suas listas, seus contatos e etc. Beleza, fecha parênteses. Ela vai... Como é que ela vai reproduzir dentro da igreja a meritocracia e não a vida graciosa que Deus pode dar? E aí é um problemão, hein? É um problemão aí, né? Porque ela traz toda essa bagagem, ela vai encontrar, é bom que se diga isso, ela vai encontrar conforto, porque a igreja também é meritocrática, tá bom? E por que ela é meritocrática, Paulo? Porque, assim, ó, tem duas coisas que a gente precisa distinguir, que é entender a nossa primeira relação, vamos dizer assim, a nossa entrada no casamento do reino. Aí a gente até facilmente entende, poxa, eu entrei, né? A gente usa aqueles textos, né? Pela fé somente, pela graça. Aí eu sei, eu fui salvo, que é a senha, né? Para entrar no reino, eu fui salvo pela graça, única e exclusivamente pela fé. Ou seja, Deus foi que fez absolutamente tudo, porque eu não tinha como fazer absolutamente nada. Então eu fui salvo. Bacana, tá certo? Até aí as pessoas não vão ter muitas dificuldades. Elas não vão ter muita dificuldade. Só que aí é interessante que eu costumo falar assim: as pessoas entram no relacionamento pela graça, mas querem manter o relacionamento pela meritocracia.
E aí é que é o grande problema, tá certo? Aí é onde está o gargalo da coisa, que é uma luta diária. Porque é o seguinte, a graça não funciona só para Deus nos chamar à salvação. A graça funciona como dinâmica de relacionamento com Ele e dinâmica de existência uns com os outros. A gente vai passar a vida inteira aprendendo a nos relacionar pela graça. E é por isso que a referência a Jesus de Nazaré é importante. Porque aí as pessoas dizem o seguinte: bom, mas tá tudo bem, eu entendo que Deus me aceitou pela graça. Mas como então? Quer dizer que eu não tenho mais nenhum compromisso ético, moral? Eu digo, qual é a nossa referência? É Jesus? Você viu Jesus na Esbórnia? Né? Você viu Jesus sem compromissos morais na vida dele? Não, tá certo? Mas a gente precisa urgentemente elevar Jesus a essa categoria do modelo de relacionamento gracioso de Deus. Não é um relacionamento onde, por exemplo, as leis, as regras do sábado, né, para falar da época de Jesus, eles vão me dominar. Não, o relacionamento é gracioso. Eu tenho liberdade diante dessas coisas, mas eu não sou uma pessoa descompromissada ética e moralmente com o outro, com o meu semelhante. Tá certo? Jesus mostrou como a gente ser livre das regras, sem também ser libertino. Então, esse é o modelo da graça que Deus propõe em Jesus de Nazaré e que a gente vai aprendendo dia após dia, com muito custo, com muito sacrifício. É uma luta, de fato, muito renhida e diária, essa luta contra a meritocracia. É verdade, cara. E aí a gente chega nesse ponto. Quer dizer, você já falou em outros momentos, mas toda vez que a gente tem em Cristo o nosso referencial, Jesus Cristo como referencial, a gente vai encontrar um Cristo extremamente revolucionário, mais ou menos como aquele livro que o Philip Yancey escreveu, né? O Jesus que eu nunca conheci. Quer dizer, o Jesus que ensinaram para ele sempre foi um Jesus religioso. É, Agora ele foi reler o Evangelho, ele entendeu que o Jesus era outro, né? É outro Jesus. E esse é o grande choque, né? Você tem tido esse choque com as pessoas que têm chegado na igreja ou então que se transferem para a sua igreja de outras igrejas, Neto? Com certeza tem sim esse choque, né? Porque assim, lembra que a gente falou, né, do sabotador, né, para usar a linguagem do impostor. Essa sabotagem que a religiosidade faz com a graça, ela faz exatamente com a pessoa de Jesus. Ela nos ensinou a traçar o retrato de Jesus, que é um Jesus religioso. Que é o Jesus fariseu. O Jesus fariseu. O Jesus que a religiosidade nos ensinou a ler está muito mais para o fariseu que Jesus criticava do que para o Jesus de fato. Entendeu? E aí a gente vai. E desconstruir isso, Paulo, dá trabalho e gera muita incompreensão. Né? Qualquer pastor deve perceber isso, que se proponha, na verdade, a colocar Jesus no lugar que ele merece e pautar a vida a partir de Jesus, o Jesus da graça, é a incompreensão. As pessoas começam a falar, mas é, será que isso aí não é heresia? Será como é que pode ver Jesus nisso aí? Eu acho que isso não condiz com a verdade, porque foram ensinadas a criar um retrato de Jesus a partir da religiosidade e ficam assim meio com medo, inseguras, coitadas, né, de tomar um passo que vai ter que dinamitar praticamente tudo que foi inculcado nela,
Eu também até entendo a dificuldade dessas pessoas. Então, é uma luta constante que a gente enfrenta como pastor também, para ir desfazendo isso. Ô Neto, teve um curso que eu frequentei e ele, o autor, o professor, ele dizia o seguinte, que o grande problema da desconstrução é o que fazer com o entulho. Não, beleza, você desconstruiu. E aí fica aquela montanha de entulho que precisa ser tirada para se construir algo novo. Não dá para costurar, roupa nova em pano velho. Você precisa retirar esse entulho para deixar o terreno limpo e ali você começar a colocar outros fundamentos para se construir uma nova casa, um novo prédio, né? Tem gente que quer fazer um novo Jesus, ou o antigo Jesus, né? O Jesus do Evangelho, o Jesus que é referência para Deus, para os outros, né? De quem é Deus. Jesus disse, né? Se vocês querem ver Deus, olhem para mim e vocês vão ver como Deus é. E as pessoas não querem tirar o entulho, elas querem reconstruir uma nova perspectiva com a vida cheia de entulho, né? Tirar o entulho dá um trabalho, velho. Dá um trabalho, Paulo. E eu gostei demais dessa metáfora. Vou passar a usar ela também agora. Eu gostei demais dessa metáfora do entulho, porque ela serve para um monte de coisa, né? Então, tem gente que não sabe o que vai fazer com o entulho e tem gente que sabe, vai tentar reconstruir o Jesus da graça com os entulhos do Jesus da religiosidade. E não vai dar certo. Não vai dar certo. É até nobre a tarefa da reutilização. É nobre, mas nesse aspecto não funciona. Não funciona. O aproveitamento é nefasto. É nefasto, não vai dar certo. Não vai. Tem que descartar mesmo, arruma um lugar para mandar esse entulho aí e construa o Jesus da graça com o material da graça e não com os entulhos da religiosidade, porque senão não vai dar certo. É verdade. Eu, por sinal, Neto, estou aqui na minha mão, fazer aqui uma rápida, né? Eu estou aqui na minha mão com um livro, esse livro Mais Que Feliz. É um livro que as pessoas que têm lido, eu tenho recebido vários feedbacks. Esse livro tem trazido uma maneira de pensar Jesus bem diferente do que a religiosidade apresenta, porque aqui Jesus vai trabalhar, eu vou trabalhar com o pensamento de Jesus das bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, eu estava fazendo discipulado com esse livro, e eu estava dizendo para aquele casal que eu falei, né? Eu estava dizendo que os discípulos, quando ouviram aquela contracultura, né, para usar uma linguagem do John Stott, quando os discípulos de Jesus ouviram a contracultura do bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, eu posso imaginar a cara dos zelotes que estavam com Jesus, eu posso imaginar o pensamento de Pedro, um cara extremamente vingativo, e Jesus agora chega e diz o seguinte, você vai ser muito feliz se você for manso. Aquela desconstrução, né, as bem-aventuranças, o Sermão do Monte como um todo, é uma desconstrução da religiosidade, do pensamento religioso, né? Jesus diz assim, olha, vocês ouviram o que ensinaram para vocês, não matarás, mas eu vou dizer uma coisa para você, se você odeia o seu irmão, você já matou ele. Aquilo é de um choque absurdo, é um choque fabuloso na mente da pessoa, né? E aí, Neto, eu queria que você trouxesse
pelo menos uns 2 exemplos práticos da vida diária com pessoas, como você finalizou aí na sua última fala, pessoas que têm essa luta constante. O primeiro exemplo você falou que é conosco. Nós precisamos lutar contra o dragão que está dentro da gente, né? O nosso impostor. Mas e outras questões práticas da vida cotidiana que os nossos ouvintes, talvez a maioria não é pastor, mas enfrenta no dia a dia? Certo. Paulo, eu vou colocar uma situação que é bem típica e que pode englobar muitas coisas mais, assim, vamos dizer assim, particulares nesse exemplo que eu vou dar, que é bem típico, tá bom? Que foi, por exemplo, nossa igreja, ela resolveu se pautar, na verdade, por uma lógica que eu costumo falar o seguinte, que eu acho que todo quanto é igreja parte desse princípio. Verbalmente, ela vai se dizer assim, qual é? Olha, Jesus aceita, ou Deus nos aceita como somos. Que coisa maravilhosa, né? Todo mundo vai repetir esse princípio. Todo mundo vai repetir esse princípio. Cada igreja vai dizer que é isso. Só que a gente sabe que todas as igrejas impõem uma agenda para quem quer fazer parte dela. Então, assim, isso é religiosidade. Isso é meritocracia. Isso é meritocracia. Se a gente, na verdade, tem esses requisitos, então qual é a diferença entre a igreja e o Rotary ou qualquer outro coletivo que requer cumprimento de requisitos para fazer parte daquele organismo ali? Então, a igreja, ela faz isso, ela anuncia, venha como está, mas é um venha como está até a porta. Para entrar, para ser parte, você não pode ser parte como você está. Certo? Então, isso é meritocracia. Jesus acolhia pessoas, caminhava com elas como elas estavam e eram. Faziam parte. Olha só, Judas caminhou quanto tempo com Jesus? Até recebeu ceia. Até recebeu ceia. Judas não era um visitante. Judas era parte. Era parte. Entendeu? Então, assim, é caminhar. A igreja deveria, e é esse, muitas vezes, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma consciência, um grupo que já assimilou muito disso daí. Mas já houveram momentos em que eu tive muita dificuldade para, vamos dizer assim, explicar para os que já estavam dentro e que tinham aderido a essa lógica do preenchimento de requisitos, que o nosso papel é acolher e caminhar para essas pessoas. Não impor uma agenda para essas pessoas, porque mudança real só tem um que pode fazer, é o próprio Deus. Ele faz em quem ele quer, no momento que ele quer e da maneira que ele quer. Então, qual é o papel? O papel de uma igreja graciosa é acolher e caminhar. Porque quem, só para complementar aí o pensamento, depois você termina, desculpe interromper, que eu achei isso fantástico, porque quem vai mudar as pessoas, se elas forem mudar, não é a religião, não é a igreja, mas é o próprio Espírito Santo de Deus, correto? Exatamente, perfeito, é isso mesmo. Então, assim, por que aí, pegando exatamente isso que você falou, que era também o que eu ia retomando agora desse ponto, é exatamente isso. A igreja, ela se arroga
a fazer o que só Deus pode fazer. Então, a igreja ela precisa ter esse desconfiômetro de dizer o seguinte: bom, qual é a minha parte nesse processo de caminhada com Deus? Não é transformar as pessoas. O papel da igreja não é transformar as pessoas. Tá certo? O papel da igreja não é salvar as pessoas. O papel da igreja é acolher pessoas e caminhar, ensinando as pessoas a caminharem com e como Jesus. É esse o papel da igreja. É esse o papel. A parte que compete a Deus, a gente nunca vai conseguir fazer. Só Deus vai conseguir fazer. Então, deixa Deus fazer o que só Ele pode fazer e vamos fazer aquilo que Deus pediu para a gente fazer, que é acolher e caminhar. Tá certo? Esse é o nosso papel. Pregar e ensinar o evangelho. Exatamente. As pessoas, muitas igrejas, muitos líderes, pastores, eles, líderes, né, presbíteros de igrejas e diáconos, eles não conseguem chegar nesse ponto, no sentido de que você vem como é, mas aqui a gente vai botar você em um formato. A gente não vai aceitar você, a gente não vai conviver com você, suas lutas, suas dificuldades, e a gente vai largar você ao Deus dará. E se você não mudar, a gente não vai querer você. Né? Essa é a grande dificuldade. Legal, agora eu quero uma segunda dica aí, que eu acho que o papo está muito bom e eu entendo assim, para as pessoas, né, os nossos ouvintes, nossos seguidores, gente, deixa o seu like, dá aí o seu joinha, compartilha, pega o link, compartilha, passa para frente. Esse podcast está muito legal. Segue a gente aí no YouTube. Você vai receber sempre coisas maravilhosas como você está recebendo aqui nesse nosso podcast. Beleza? Então, voltando, Neto, vamos lá. A terceira martelada. Você já deu 2 marteladas aí, só para recapitular. A primeira martelada você deu em mim e em você, né? A martelada no próprio líder, no próprio pastor, que ele precisa olhar para dentro dele, perceber o impostor que está ali dentro dele, o fariseu que não quer sair, que não quer ser subjugado. Agora você falou do venho como estou, né? Deus te aceita como você é, mas a gente quer te mudar. A gente vai mudar você, porque você precisa se enquadrar em nosso formato, nosso pensamento sobre como a gente vê a vida. Mas tem uma terceira martelada que eu sei que tem aí. Vamos para frente. Bora. Eu queria só. Eu acho que essa é a dica que eu uso na minha vida, tanto pessoal quanto na minha lida pastoral, e que eu aprendi isso, que é o deslocamento da obra, das obras. Mas vou explicar o que é isso. Aí é o seguinte, por exemplo, a gente herda muito, e pastor lida muito com isso, com pessoas que estão extremamente aprisionadas pela religiosidade, e esse aprisionamento vai se revelando em questões como, quando ela passa por situações difíceis como enfermidade, como desemprego, como perda de um ente querido, não é? Então, assim, para pegar esses 3 exemplos, qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça de uma pessoa na nossa igreja? O que foi que eu fiz de errado para Deus me punir? Esse é o primeiro pensamento. Né? Ainda que você não verbalize, é isso aí que você pensa. Certo? O que foi que eu fiz de errado? O que é que está por trás dessa lógica? Está por trás dessa lógica é o seguinte: Deus se relaciona de uma forma retributiva. Se eu fizer o dever de casa, se eu for legal com meu coleguinha, aí Deus vai botar uma estrelinha a mais lá no mural da sala,
dizendo que eu fui bacana. No final, eu vou até receber uma recompensa por isso. Então, onde é que está colocado aí a obra? A obra está colocada no lugar do critério do que eu faço, o que eu faço para obter alguma coisa, tá certo? E aí eu converso com pessoas assim e eu digo o seguinte: olha, Deus não esmaga a cana quebrada, Deus não apaga aquela tocha que está só, aquela lenha que está só já fumegando, quase apagada. Deus não faz isso. Então esqueça essa ideia de que você está doente porque Deus está triste com você. Esqueça essa ideia de que você está desempregado porque você fez alguma coisa que Deus está te punindo, né? Você pode estar desempregado porque você não distribuiu o currículo, mas não foi Deus que fez isso, não foi Deus que fez isso. Tire da sua cabeça que o ente querido, o que você perdeu, foi porque Deus estava muito chateado com você, que Deus é esse que vai punir você, tirando a vida de um ente querido seu. Isso não é um Deus, isso é um demônio. Tá certo? Então, só tire da sua cabeça isso. Então, veja o que é que está faltando nisso aí. Aprenda com esses dissabores, mas aprenda sabendo o seguinte: Deus está do teu lado. Deus está contigo. Deus não está contra você. Tá certo? Agora, o que é que a gente vai fazer das nossas boas obras? Boas obras a gente não faz para obter. É o deslocamento que eu vou dizer. Boas obras a gente faz como expressão de gratidão. A gente desloca a boa obra no critério de obtenção para botar as boas obras como a demonstração, a expressão da gratidão por tudo que Deus fez por mim. Então, eu sou ético, eu sou moral, né? Eu sou grato, eu trato bem as pessoas, eu sou íntegro, não para obter. Eu faço essas coisas porque não me resta outra alternativa em resposta a tanto que Deus fez por mim, senão ser ético, amoroso, justo, íntegro, leal. Então, esse é o deslocamento que a gente precisa. Esse é o trabalho de uma vida inteira, Paulo. É o que eu falo. Aprenda a fazer esse deslocamento. Não faça para obter, faça como expressão de gratidão. Então, esse é o deslocamento. É isso que é o trabalho da graça diária na nossa vida. Que é um processo de amadurecimento, né? Quando nós éramos crianças, éramos tratados com as estrelinhas ou que recebíamos dos nossos pais pelo bom comportamento, né? E esse é um comportamento imaturo. Em todo o processo educativo, os pais trabalham com as estrelinhas para estimular seus filhos a serem maduros e se libertarem das estrelinhas. Mas enquanto o sujeito é crente, ele está ali na igreja e ele se relaciona com Deus, nesse processo de que Deus vai castigá-lo porque ele fez alguma coisa errada, porque ele deixou de dar o dízimo, aí Deus vai castigá-lo, né? Aí vem os apelos lá para aquela visão teológica tosca do Antigo Testamento. Então, eu vejo que esse deslocamento é também um deslocamento da imaturidade no relacionamento com Deus para um local de maturidade no relacionamento com Deus. Que Deus é pleno e cheio de graça e nunca vai nos tratar do jeito que nós merecemos, né? Deus nunca nos trata do jeito que nos merecemos. Deus sempre nos trata de maneira graciosa. Legal, Neto, legal, legal. Netão, para encerrar nossa conversa, que está maravilhosa, mas o nosso tempo aí já está meio que estourado, quais as dicas? Eu quero aí que você dê aí. Você já deu essas 3 dicas que eu achei maravilhosas, mas como a gente ajuda uma pessoa que acabou de se converter,
ela chegou ali, né, como uma espécie de um papel ali em branco para ser escrito. O que é que a gente tem? E aí a gente volta para aquele primeiro encontro nosso de discipulado, né? Como é que você vai discipular alguém que chegou agora na igreja e que quer caminhar com Cristo nessa perspectiva de graça? Quais são as dicas que você dá para ela? Certo. Então eu falo assim, Paulo, de fato, talvez, hoje em dia, hoje em dia, para quem é pastor de uma igreja, vamos dizer assim, histórica, o contingente de pessoas que chegam sem uma experiência religiosa, vamos dizer, cristã prévia, é quase zero, não é? Todo mundo já passou por uma outra experiência. Então, assim, foi-se aquela época em que no exame da profissão de fé a gente falava o seguinte: qual a procedência religiosa? Aí a pessoa falava às vezes sem religião ou uma religião que não era cristã. Hoje em dia isso, na verdade, praticamente não existe. Então todo mundo já traz uma boa carga. Mas ainda é mais fácil trabalhar do que uma pessoa que veio de uma igreja, às vezes histórica, cheia de religiosidade. Então, assim, eu proponho a essa pessoa aquilo que eu disse um pouco atrás com os desigrejados, eu proponho assim, vamos tentar fazer um exercício aqui de abstração, dizer o seguinte, ó, aquilo que lhe é consciente, tente desconstruir. Tente falar o seguinte, ó, a partir de agora eu vou zerar e vou começar uma nova forma de entender o meu relacionamento com Deus. E o princípio para isso é o Jesus do Evangelho. Não é o meu Jesus. Não é o Jesus do dogma, não é o Jesus da religião. Vamos reler o Evangelho? Eu tenho proposto isso. Já fiz isso com a igreja que eu pastoreio, mesmo sendo a igreja que eu pastoreio há muito tempo. Faço isso num pequeno grupo e proponho sempre isso. Vamos redescobrir Jesus, porque ele é a razão da gente caminhar. E aí o seguinte, essa centralidade de Jesus que o Ricardo Gouveia, né, falou, conforme sua citação aí, que é importante, tá certo? Conhecer a Deus é, antes de tudo, conhecer Jesus e não a teologia sobre Deus. Então, é essa a dica. Quem quer caminhar fora da religiosidade e pautado pela graça, precisa reconhecer a Deus na pessoa de Jesus. Então é esse conselho que eu dou. Maravilha, Netão. Cara, que nota 10 é essa, hein, bicho? Nota 10! Velhão, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelas suas palavras, obrigado aí pela sua disponibilidade. Por favor, cara, multiplica esse podcast para tanta gente que precisa. TPM Podcast é um serviço de utilidade pública. Pelo menos no ambiente, no ambiente cristão, né? No ambiente gospel, as pessoas precisam ouvir essa teologia sobre Jesus transformadora que traz esperança e alegria, né? Que bom, cara. Olha, muito feliz, beijão no seu coração. Muito obrigado aí, um beijo em Dona Di, né? A dona que manda nesse negócio aí, tá bom? Total, a chefe total. Beijão nela, um beijão nos meninos, cara. Eu que agradeço estar aqui. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Pode deixar esse. Vou multiplicar esse, como eu tenho também reencaminhado as outras edições também. E é sempre um prazer estar aqui contigo. Bom demais conversar com você aí, com os seus ouvintes aí. Valeu, velhão. Beijão no coração. Muito obrigado, viu, velho? Valeu.